Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão Davi. Pai do Senhor, Nara. A gente está só esperando mais um pouquinho, aguardando os irmãos para a gente dar início ao nosso culto da família. Amém? Esperando a Gil com o pastor Evaldo entrar também, para a gente dar início. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai dar início ao nosso culto. Aproveitem aí, vai compartilhando o link no WhatsApp com os nossos irmãos no grupo da igreja, para que eles possam se conectar conosco nesta noite. Amém? O áudio tá bom, vocês podem colocar, dar um ok aqui para nós se o áudio e a tela tá boa, o vídeo tá bom, tá bem visível. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão Davi, o senhor tá conseguindo nos ouvir direitinho? A imagem tá boa? Não tô conseguindo ver. Pai do Senhor, não tá aparecendo os comentários para mim. Mas eu queria que vocês dissessem se tá bom o áudio, a imagem tá boa. Glória a Deus. Glória a Deus.
Estão conseguindo nos ouvir direitinho? Não tá aparecendo para mim os comentários. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos. A gente está com muita saudade, a gente está contando os dias, né? Para que a gente possa juntos cultuarmos a Deus no nosso templo, lá na nave, né? Na Mariluz. A gente está sentindo muita falta, muita saudade. Pai do Senhor, irmã Aurélia, Pai do Senhor Gil. Tô olhando aqui no outro Face, porque aqui não tá aparecendo comentários. Aleluia. Glória a Deus. E a gente tá muito feliz porque nós temos visto os irmãos compartilhando no WhatsApp da igreja, né? Que algumas pessoas que colocaram seus nomes lá nos pedidos de oração, Deus deu vitória, né? Deus tem curado, Deus está livrando suas casas, seus lares, e nós estamos muito felizes com a vitória dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A gente queria dar oportunidade para muitos irmãos, mas a gente tentou entrar em contato com alguns, nós não conseguimos e nós não temos o contato de todos. Mas semana que vem a gente vai fazer um convite para alguns irmãos e estar trazendo uma saudação, né, da parte para os nossos irmãos, né? Os irmãos também estão matando um pouquinho da saudade. Pai do Senhor, irmãos, estamos felizes aqui por mais essa quarta-feira. Nós estamos reunidos através dessa ferramenta, né, esse culto que nós realizamos aqui toda quarta-feira, através dessa live aqui. E antes da gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai estar fazendo uma oração, apresentando a nossas famílias, nosso lar, nossa casa, entregando nossas vidas realmente ao Senhor, para que o Senhor possa vir estar nos conduzindo, né, nos direcionando segundo o seu Espírito Santo, segundo a sua vontade, e que nós não venhamos sair da sua presença, da sua direção, que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo, né? Porque Ele é que nos conduz. Nós precisamos dessa condução perfeita do Espírito Santo, para que possamos passar por esses dias, passar por tudo isso que está acontecendo em nossa vida, né? Eu louvo a Deus. Queria convidar você nesse momento a estar orando conosco aí no seu lar, com a sua família, para que você possa estar apresentando a sua casa, né? E oremos então. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa quarta-feira, por mais uma vez a Tua igreja, Pai, ela está unida e reunida nesta ferramenta, deste Facebook, deste canal, desta live. Pai, a nossa oração, nosso pedido, as nossas petições neste momento é para que Tu possa, Pai, visitar agora, Senhor, a cada lar, Tu possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, sondar neste momento cada coração. Pai, nós Te pedimos, Senhor, vai aquietando, vai, Senhor Deus, trazendo conforto, vai trazendo entendimento, vai trazendo compreensão. Pai, nós somos, ó Deus, Teus servos, somos Teus filhos, Pai. Estamos aqui, ó Deus, reunidos, Senhor, dia, mais uma noite, mais uma quarta, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, Pai. Senhor Deus, não é diferente, Pai, dos outros dias, Senhor, do qual nós nos reunimos nos templos, ó Deus. Senhor, mas nós estamos, Pai, aqui, Senhor Deus, unidos e reunidos, ó Deus, em espírito, Pai. E assim, ó Deus, entregamos a Ti, Senhor Deus, nossos corações. Pai, que cada palavra, Senhor Deus, que vamos, ó Deus, falar, que vamos, ó Deus, transmitir, não seja nós, mas seja o Teu Espírito Santo. Aleluia. Que vá, Senhor Deus, alimentando, que vá, Senhor Deus, dando entendimento, compreensão, porque nós precisamos, Senhor,
que Tu nos revele, ó Deus, através do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, conforta, desde já eu te peço, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, acalma, Senhor, a tempestade, Senhor, aonde ela estiver. Senhor Deus, dá ordem aos Teus anjos, Pai, para que nesse momento, Senhor, eles possam, Senhor, estar levando, Senhor Deus, Senhor, o conforto, possa estar levando, Senhor, a paz, a alegria, a segurança e a certeza de que Tu está conosco. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a gente ficou muito feliz essa semana, né, que nós tivemos uma reunião, a gente conseguiu ver o rostinho aí de alguns irmãos, né, ouvir a voz da Márcia, da irmã Aurélia, da Nata, a gente conseguiu ali, quem a gente não conseguiu ver, a gente pelo menos conseguiu ouvir a voz, né, e a gente ficou muito feliz e nós ficamos com muito mais saudade, né, com muito mais vontade de estar próximo, né, de todos vocês. Mas nós sabemos, queridos, que a gente viu essa semana, né, que houve, o comércio abriu, já teve algum decreto para abrir algumas coisas, mas a gente, por prudência, por temor a Deus, nós resolvemos continuar com as nossas lives, né, das nossas casas, mas por uma medida de prevenção, para resguardar a vida de cada um de vocês, as nossas vidas, né, a nossa saúde, para que no futuro bem próximo, né, a gente sabe que está faltando muito pouco para que a gente possa se reunir, né, num grande culto em ação de graças ao nosso Deus. E eu queria deixar um versículo aqui para os irmãos. Hoje de manhã eu fui orar e Deus me deu esse versículo, né, e eu fiquei meditando, que está lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é uma passagem conhecida de todos. Eclesiastes, no capítulo 3, somente o versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito do céu. E a gente sabe que tudo, como a palavra diz, tem um tempo certo, né? Tudo tem o tempo certo, segundo a determinação de Deus. E no decorrer dos versículos, eu não vou ler, mas quem tiver tempo, depois em casa, podem ler do capítulo 3, do versículo do 1 ao 8. Deixa eu ver aqui, do 1 ao 8. Vocês vão ver que no decorrer dos versículos, sem sombra de dúvida, amados, sem sombra de dúvida, eles nos afirmam que Deus, Ele tem um propósito, Ele tem algo determinado para a minha e para a tua vida. E toda atividade, seja ela qual for, ela tem um tempo determinado. Ela vai perdurar por muito tempo. Vai ter um tempo para começar e vai ter um tempo para terminar. Então, o que a palavra de Deus quer nos dizer? Que nós devemos confiar em Deus. Nós temos que confiar na vontade de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Ele determinou como propósito para mim e para a tua vida vai se cumprir. Aquilo que Ele, ora, projetou na minha e na sua vida, no tempo dele, na hora dele, no tempo que Deus determinar, nós vamos colher. Mas para isso, querido, nós precisamos nos adaptar. E a gente tem vivido dias, né? Assim, a gente tem dias que tá tudo muito bem, tem dias que a gente está na euforia, na alegria, tem dias que a gente já está um pouquinho tristonho, apreensiva, ansioso para que tudo isso acabe. Mas a palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado. A gente sabe que debaixo do céu tem um propósito, né? E cabe a nós, amados, termos paciência para aquilo que nós vamos viver, para que nós venhamos viver o novo de Deus na nossa vida a partir de hoje. Quando tudo isso acabar, nós vamos começar a viver uma nova história, né? Um novo de Deus pós essa pandemia, para que a gente possa desfrutar, né, do que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos saber aguardar, ter paciência, ter perseverança e saber que está muito perto disso tudo acabar, que muito em breve nós todos estaremos com a nossa rotina ao normal, que tudo voltou a ser como era antes, né? Mas uma coisa, queridos, nós temos que ter certeza de uma coisa, que a vontade de Deus, ela é soberana nas nossas vidas. E tudo isso que está acontecendo, queridos, nós sabemos que é a permissão de Deus.
No Salmo de número 33, ele é um louvor, né? É um hino de louvor a Deus que celebra a grandeza do nosso Deus e fala através da palavra sobre a criação, né? De tudo que Deus fez, de tudo que Deus criou, foi através da palavra dele. E nós sabemos, querido, que basta uma palavra, basta uma determinação do Senhor para que tudo isso acabe. Não só essa questão da pandemia, tem pessoas que estão vivendo isso, realmente teve pessoas que pegou, teve pessoas que a gente está muito feliz que já foram curadas, né? Deus já deu livramento, mas a gente sabe que existem outros tipos de problemas também, tem a questão do financeiro, a questão do emocional, né? A gente sabe que pessoas estão sendo atingidas por depressão, né, por uma profunda tristeza, por uma profunda angústia, mas amados, uma coisa nós temos que ter certeza, nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo não vive em crise, queridos. Nós temos que ter fé, nós temos que crer, nós temos que acreditar. E eu fui ler o Salmo, depois vocês leiam o Salmo de número 33 todo por inteiro, porque ele é bem extenso. Mas eu quero ler só aqui o versículo 18 ao 22, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhe a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, nosso escudo, né? O nosso Deus é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele o coração se alegra, pois confiamos no santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, amados, a partir de hoje, alegre seu coração. Saiba que está muito próximo disso tudo acabar, muito próximo da nossa vida, né? A nossa rotina voltar ao normal. E pense assim, que para você ver o novo de Deus para a tua vida, tu precisa ter paciência e perseverança. Amém? Vou passar a oportunidade agora para o irmão Fabrício, que ele vai estar trazendo a palavra da parte de Deus para os irmãos. Antes que eu esqueça, amados, sexta tem o culto de louvor e adoração. No domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, tem a escola bíblica dominical, que o tema da nossa lição é vista na realidade é fortalecendo as famílias. E às 19h30 de domingo nós temos o nosso culto público. Ainda a gente vai continuar com as lives. Hein? Pode ir. Glória a Deus, né? Feliz por estarmos aqui com saúde. Eu queria que você já fosse abrindo aí a sua Bíblia para nós meditarmos no livro de Ruth. Hoje nós vamos falar sobre Ruth, né? E eu queria que você fosse aí procurando aí onde se encontra o livro de Ruth, né? Depois de Juízes, nós vamos ler alguns versículos aí que se encontra no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aí, versículos do 15 ao 22. É um livro pequeno e Deus me conduziu para a gente poder estar falando um pouco sobre essa mulher, né? E a gente vai entender o que Deus fez, né, na vida dessa mulher, na vida dessa mulher chamada Ruth, né? Quem era ela, como estava ela. Então, assim, a gente acaba entendendo e compreendendo através da palavra do Senhor, né, o que Deus pode fazer na minha e na tua vida, né? Aqui nós temos a palavra do Senhor e ela nos mostra como o nosso Deus é poderoso. Não é um Deus que muda a circunstância, muda totalmente a estrutura, a nossa estrutura, a minha e a tua estrutura, né? E a palavra que eu vou ler, eu queria que você me acompanhasse aí através da sua Bíblia, seja qual for ela, em mídia, física, a partir do verso 15 do capítulo 1 de Ruth, onde diz assim: disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu, volta após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te,
porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aonde queres que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouve, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que todo, ou melhor, vendo Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chames Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar. Pobre, porque pois me chamarei Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da servada. Glória a Deus, né? Meditando através desta palavra, né, esses poucos versículos aqui que eu acabei de ler, a gente pode ter uma compreensão que ali elas iam passar por grande dificuldade, né? Tiveram um período de conforto, mas o livro de Ruth conta a história de duas corajosas mulheres, né? Ruth e Noemi, e juntas elas lutaram para contornar as dificuldades enfrentadas. A gente vai perceber que não foi pouca não, foi muitas dificuldades, né? E nesse momento a gente olha através da palavra do Senhor que Ruth nos mostra uma grande lealdade e fé, né? Uma grande lealdade ali a Noemi e uma fé tremenda, né? E através dessa passagem, através dessa palavra, eu quero trazer uma visão de uma mulher, né? Essa mulher na Bíblia que descobriu a verdade que a maioria nunca percebeu, né? E se eu fosse colocar um título para a nossa ministração assim, eu poderia dizer que o conforto, né, ele pode ser destrutivo, né? O conforto, ele pode ser destrutivo, pois é capaz de matar a criatividade, destruir potencial, neutralizar a produtividade e o crescimento pessoal, né? A gente observa que em momentos de conforto a gente fica muito à vontade, e isso é de um aspecto espiritual. Muita vontade para quê? Para não buscar ao Senhor, muita vontade para muitas das vezes não sentir ali ou não ser impulsionado para orar, para meditar, porque quando está confortável, irmãos, está muito bom. Quando está confortável, quando está tranquilo, a gente esquece que essa provisão ela vem da parte do Senhor, ela vem da parte de Deus. Então é por isso que eu fiz questão às vezes de colocar aqui, talvez os irmãos não compreendam no início, quando eu disse que o conforto muitas das vezes ele pode ser destrutivo. E aí você já deve ter se pegado muitas das vezes assim, sem vontade de buscar o Senhor, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de estar meditando, se aproximando do Senhor, porque muitas das vezes você está confortável. Talvez o momento hoje não seja esse, né? E a gente sabe que quando a gente está aflito, quando a gente está com algum problema, quando a gente está, ou melhor, atribulado, diferentemente do conforto, o servo ele está toda hora nos pés do Senhor ali, toda hora buscando, clamando, pedindo, e ainda com aquele coração ainda temente, achando que Deus ainda não tem condições de resolver ou de prover aquilo que outra hora nós estamos pedindo, né? Mas a gente sabe que o Senhor, o Deus que nós servimos, ele é um Deus tremendo, né? Ainda dentro dessa visão de conforto, né? Pessoas acomodadas ao conforto, geralmente elas não obtêm muitas conquistas, né? A gente se pega às vezes ali confortável, numa situação tranquila, e por conta desse conforto ela não corre atrás, ela não observa que tem conquistas para serem
conquistados. Eu me lembro do nosso irmão Davi, né? Tá aí no assistindo aí. E ele sempre coloca, né? Ele sempre coloca, quando nós estamos ali presentes, ele tem uma oportunidade, ele fala que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Quando nós estamos aí procurando emprego, aqueles que procuram emprego, não basta apenas fazer o currículo e mandar ele via e-mail, via internet e ficar confortável. Pelo contrário, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que pegar aqueles currículos, além de mandar via e-mail, via internet, você tem que colocar, sair para a guerra, sair para o combate, sair para entregar pessoalmente. É nada melhor do que o boca a boca ali, chegar, entregar, procurar, né? E assim tem que ser. Então, pessoas acomodadas, elas não obtêm conquistas, não obtêm conquistas. Eu sou um exemplo disso. Há alguns anos atrás aí, eu fiquei acomodado, achando que uma determinada situação da minha vida estava tranquila, e eu vi o tempo passar e aquele comodismo da minha parte estava me levando à derrota. E aí, graças ao nosso Deus, graças ao Senhor, Ele me levou ao entendimento que eu deveria acordar, sair daquele comodismo, e que eu deveria buscar ali de alguma forma a fazer algo para sair daquela zona de conforto. E eu, atento ao Senhor, a voz do Senhor, comecei a buscar, e para a honra e glória do Senhor alcancei o objetivo, né? São as pessoas em desconforto, irmãos, que produzem mudanças milagrosas em sua geração. Essas pessoas, eu vou citar alguns exemplos aqui na Bíblia, que essas pessoas que passaram por desconforto, elas mudaram a geração, elas mudaram toda a sistemática, e o Senhor, através da palavra, Ele nos mostra. E Ruth é uma delas, né? Ruth é uma delas, e a gente vai entender no contexto depois, a gente vai compreender. São elas, essas pessoas que criam teorias e que mudam o que vivemos, né? Ruth, no caso aqui, ela estava disposta, irmãos, a se deslocar geograficamente, estava disposta a se desligar de sua parentela, né? Porque a palavra nos fala, e aqueles que conhecem conhecem a história de Ruth, sabe que ela era uma moabita, né? Ali perdeu o sogro, perdeu esposo, a outra concunhada dela partiu, foi embora para sua terra natal, né? Ali através da sua nora, ali, a Noemi, né? Falou assim: olha, eu não tenho mais esposa, eu não tenho mais filhos, e ainda que eu venha casar, ainda que eu venha ter filhos, vocês irão ter que esperar muito tempo até eles ficarem adultos para novamente se casarem e aí constituir família. Então é o seguinte, a partir de agora, vocês estão livres, voltem para sua parentela, voltem para sua terra natal, voltem, porque eu não tenho nada a oferecer. E por isso que a gente entende que a palavra do Senhor diz que Ruth é uma mulher corajosa, e ela observou, eu creio que ali ela já tinha, né, uma visão, já tinha algo da parte do Senhor, com certeza Deus, e a gente vai ver no final da nossa ministração que Deus tinha um propósito na vida dela, e aí a gente observa que ela ali, ela estava disposta a geograficamente abandonar, né? Seria muito cômodo eu não ter nada, é muito cômodo nós não termos nada, e aí a gente parte do princípio que voltar para as nossas raízes, né? Ali foi proposto por Noemi, né, que ela voltasse para sua parentela, porque Noemi não tinha mais nada a oferecer, e ela falou: não vou voltar para minha cidade natal, geograficamente falando, não vou voltar para minha parentela, eu vou ficar contigo. Foi os versículos que nós lemos aí do 15 ao 22 do capítulo 1, e ela disse: aonde tu fores eu irei, aonde tu permaneceres eu permanecerei, aonde tu entrares eu entrarei contigo, né? Então Ruth, ela estava disposta a seguir em direção que nunca havia seguido ou experimentado, né? Ali ela iria experimentar um desconforto, irmão, um desconforto, porque ela ia abandonar ali as velhas amizades e iniciar um novo capítulo na sua história, né? E ela não sabia, né? Naquele momento, como eu falei, o sensato da parte dela era voltar às suas raízes, era voltar ali à sua parentela, para que ela fosse acolhida, para que ela fosse recebida, e assim
ela viesse ter um certo conforto, mas ela fez o contrário, ela optou fazer diferente, né? Optou fazer diferente. E eu quero que você entenda que homens e mulheres que se destacaram nas escrituras, irmãos, eles fizeram mudanças geográficas que proporcionaram grandezas. Homens e mulheres que se destacaram nas escrituras, todos eles fizeram mudanças geográficas que levaram a grandes coisas. Não porque eles queriam ser, mas é porque o Senhor estava com ele. O Senhor iria proporcionar grandes coisas na vida deles. Eu quero aqui, para você que está nos assistindo essa noite, eu quero citar alguns aqui e pincelar o que Deus fez, né, através da vida desses servos do Senhor, que se posicionaram, que obedeceram à voz do Senhor, abandonaram o conforto que tinham e foram experimentar o desconforto, mas crendo que Deus tinha total controle e iria proporcionar tudo para eles. Um dos primeiros que eu trago aqui é Moisés, né? Quem não conhece a história de Moisés? Ele deixa o conforto, aquele conforto do palácio do qual ele tinha sido criado, para entrar onde, irmãos? Na escola do deserto, né? Olha o que Deus fez. Tira, né? Ele sai ali, Moisés, ele sai ali de todo o conforto do palácio e vai ao deserto. E é justamente lá no deserto, no desconforto, que o Senhor muda toda a história, muda toda a trajetória. Aleluia. Daniel é mais um exemplo disso aí. Foi levado ao cativeiro, longe de sua terra natal, para que seus grandes dons prosperassem. Então assim, Daniel ele já era um jovem que tinha um entendimento, um jovem que buscava o conhecimento, mas o interessante, Daniel só foi receber os dons quando estava no cativeiro, lá no desconforto, porque enquanto estava na sua terra natal, era apenas mais um dos que estavam ali, e foi no desconforto, foi fora da sua terra natal, geograficamente longe daquilo que ele pensava que iria ser com ele, ou que ele. Outro dele é José. José foi vendido como escravo, viveu longe do aconchego de seu pai, Jacó, e foi levantado e promovido a governador, numa terra distante, longe da qual aquele tinha nascido, da qual ele pensava que iria ser, e foi geograficamente muito longe, muito distante, foi que Deus levantou ele ali como governador. Podemos ainda continuar citando mais alguns ainda, como Abraão, né? Onde por muitas e muitas vezes nós citamos essa passagem em que Deus dá ordem para ele deixar a parentela dele, né? Experimentar, ele precisava, para ele experimentar, irmãos, as bênçãos do Senhor, ele precisava deixar a sua parentela, ele precisava abdicar daquilo, da sua família, daquilo que ele achava que tinha segurança, conforto, e o Senhor falou: olha, sai, deixa a parentela, e grandes coisas eu farei contigo, né? A gente vê ainda uma outra mulher chamada Esther, né? Teve que deixar aqueles que a criaram quando foi escolhida entre outras para ser rainha. E ainda mais, irmãos, como rainha se tornou libertadora de uma nação. Você tem noção? Você abandonar aqueles que a criaram você, aí você sai dali, abandona aquelas pessoas, e aí você sai e depois é levada a rainha, mas com um propósito maior. O Senhor tinha um propósito para a vida daquela mulher, e ela se tornou uma libertadora de uma nação. Ainda a gente discorrendo ainda por mais alguns do Senhor, e eu quero dizer para você que nós estamos dentro da palavra ainda. A gente vai ainda entender essa questão que nós estamos trabalhando essa noite. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco. Outro foi Jacó, irmãos. Jacó nunca teria experimentado a revelação de Deus próximo ao ribeiro de Jaboque se ele não tivesse deixado os braços de sua mãe. É muito difícil. Eu não estou dizendo que com isso nós devemos abdicar, devemos abandonar a nossa família, mas todos esses do qual eu estou citando e vou citar, nós entendemos que o Senhor, Ele tinha propósito. Ele tinha propósito. Então, quando Deus me chama, quando Deus te chama, quando Deus me revela, quando Deus te revela algo da parte de Deus, e que Ele te pede para que tu
faça, para que tu se mova, para que tu saia da tua zona de conforto. O Senhor, Ele quer fazer algo na tua e na minha vida, irmãos. Outro exemplo que a gente pode ter é o de João, que ele recebeu as suas visões aonde, irmãos? Na ilha de Patmos. Tudo aquilo que nós entendemos e lemos e observamos ali no livro de Apocalipse, João estava exilado ali naquela ilha de Patmos, né? Não estava ali no conforto, não estava ali tranquilo. E a gente vai olhando, observando. Por último aqui eu queria comentar mais um, né? Felipe, o diácono, né? Cheio do Espírito Santo. Ele foi retirado ali de Jerusalém, do avivamento que estava acontecendo, e levado ao deserto. Aí a gente vai entender essa passagem onde ele encontrou ali o eunuco etíope ali. E aí a gente começa a observar, mas Senhor, tu tirou ele de lá, né? Ele tirou ele dali junto dos outros servos ali, levou ao deserto ali para encontrar aquele etíope. Irmãos, e aquele encontro ali com aquele etíope, né? Segundo alguns estudiosos, alguns pesquisadores, aquele encontro que Deus fez acontecer através do Espírito Santo, impulsionando Felipe ali, né? Alguns estudiosos dizem que logo depois ele foi arrebatado, né? Tirado dali, e a gente entende que aquele motivo, através daquela ação de Deus ali, hoje mais de 90% da Etiópia foi evangelizada, irmãos, através daquela ação de Deus ali. Então a gente entende que Deus, ele tem os seus propósitos. Aleluia. Ele tem o jeito de agir, o jeito de mudar, o jeito de proceder. Muitas das vezes nós não queremos dar ouvido à voz do Senhor, nos colocamos muitas das vezes na contramão daquilo que Deus nos impulsiona, daquilo que Deus nos direciona, né? Somos que nem Jonas ali. Deus manda ir a um local, a Nínive, e ele vai a outro, né? Ele quer saber, ele quer ter um entendimento melhor que o Senhor, a compreensão melhor do que o Senhor, e por conta dessa rebeldia, a gente acaba pagando um preço muito alto, irmãos. Acaba pagando um preço altíssimo por conta disso. Então, com esses exemplos que eu acabei de citar aí, desses servos do Senhor, eu quero dizer para você que mudanças geográficas sempre proporcionam a você para receber bênçãos de reação sobrenaturais. Sempre que Deus te dá uma ordem, sempre que Deus te tira de um local e te leva para outro, te manda ir para outro, é porque o Senhor, ele quer te revelar algo, ele quer te mostrar algo. E não era diferente ali com Ruth. Ruth se torna uma mulher inesquecível pela sua disposição para deixar seu lar. Tremendo, irmãos. Eu estava lendo esse livro, né, e a gente começa a ler na essência, começa a ler com mais profundidade, mais entendimento. Se lê uma vez, lê outra. É um livro pequeno. Eu convido a você aí que está nos assistindo a ler. São apenas 4 capítulos pequenos, capítulos que um chegam a 22, o outro chega a 23. Então é um livro bastante pequeno, mas de um conteúdo espiritualmente enorme, algo grandioso, que vai servir para mim e para a tua vida, quando a gente passar a enxergar, a compreender. E ela enxergava algo mais importante que o conforto temporário e o ambiente familiar. Porque para ela, irmãos, era muito fácil. Naquele momento em que ela perdeu tudo, era muito fácil ela fazer que nem sua concunhada ali, ela pegar e retornar ali para o seu lar, o seu antigo lar, a sua parentela, e certamente ela ia ser acolhida, ia ter ali comida, ia ter ali um lar para dormir, ia ter ali, ia estar mais confortável, ia estar mais confortável, mas ela não queria isso para ela. E eu creio que ela entendia que com isso, essa posição dela, existe uma recompensa, né? Eu queria continuar e ler um pouco mais para você ainda do livro de Ruth, no capítulo 2 versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui para você. E diz assim, mais adiante, né? E respondeu Boaz e lhe disse bem:
se me contou quando fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe da terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste, o Senhor retribua o teu feito, e te seja conhecido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes a abrigar. Olha o que Boaz fala para ela ali, irmãos. Olha o que Boaz disse para ela. Boaz ali, um homem, né, que tinha posse, parente ali de Noemi, né? E aí ele vê e enxergava a coragem, né, de Ruth em abandonar ali, como eu acabei de ler nesses versículos 11 e 12 do capítulo 2, em deixar para trás ali pai, mãe, a terra onde nasceste, e ir em direção a uma terra, a um povo que ela não conhecia. Irmãos, é complicado você deixar sua parentela, é complicado você abandonar tudo e partir para um local desconhecido. Mas quando o Senhor, Ele te manda, quando o Senhor está à frente, quando o Senhor, Ele dá ordem, Ele vai designar isso para você, fica tranquilo, irmão. Quando o Senhor designar algo para a tua vida, fica tranquilo. Apenas cumpre, seja obediente e tenha a certeza de que Deus vai zelar por ti. É como diz aqui no finalzinho do versículo 12: Ele vai te abrigar aonde quer que tu chegares, aonde quer que tu estiveres. Ele vai chegar, Ele vai prover o abrigo para ti, Ele vai prover algo para ti, e tu não vai ficar desamparado. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que é difícil você se deslocar geograficamente. Eu tenho experiência nisso, né? E a gente se mudar, a gente fazer transferências, né? Eu já passei por 5 estados, 5 cidades. É complicado, irmãos. É complicado. Não é fácil. Não é fácil. Mas todas as vezes que ocorreu essa mudança e ocorreu essa determinação, mesmo por conta do meu trabalho, mas eu sempre coloquei nas mãos do Senhor. Senhor, vai comigo, prepara, Senhor, prepara o local, prepara a rua, prepara a casa, prepara a igreja, prepara tudo, Senhor, porque se tu fores comigo, certamente eu irei ser bem sucedido. Eu queria deixar aqui para você uma frase que diz assim: aquilo que você está disposto a se afastar determinará o que Deus trará a você. Deus estava preparando algo grandioso ali na vida de hoje. E essa frase eu falo para você, irmão, espiritualmente falando, aquilo que nós colocamos, né? Não, eu estou disposto a deixar isso de lado, a me afastar disso. E com certeza o Espírito Santo, ele move o teu coração, ele fala ao teu coração. Ele sabe daquilo que muitas vezes te atrapalha na tua caminhada, ele sabe daquilo que prejudica o teu lar, prejudica a tua intimidade para com o Senhor. E o Senhor, ele fala ao meu e ao teu coração. Quando nós nos afastamos, né, estamos dispostos, verdadeiramente, estamos dispostos a nos afastar daquilo que nos atrapalha, certamente terminará o que chegará a você, chegará à tua tenda, chegará como bênção na tua vida. Aleluia. E é provável que você tenha que se desligar de algo que deseja, mas antes de experimentar a total e completa visão de Deus, às vezes a gente não quer, eu acho que não, isso não atrapalha o meu relacionamento com o Senhor, eu vou continuar com isso ou com aquilo, mas ou você insiste em permanecer com aquilo, mas aquilo está te prejudicando, aquilo está te atrapalhando, aquilo está impedindo as bênçãos do Senhor chegar à tua casa, ao teu lar. E eu me lembro, irmãos, aqui eu quero um breve testemunho. Quando eu estava em janeiro, no ano de 2009, final de 2009, e ali eu estava ali no estado de Roraima,
e fui avisado, né? Fui movimentado ali para o estado do Rio de Janeiro. Irmãos, e para mim foi algo tremendo, algo que me abalou espiritualmente falando. Me abalou e eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer naquele local? Né? Como é que vai ser? Salomãozinho ainda com 2 meses, né? Recém-nascido. E eu falava para a Célia, eu falei, amor, Rio de Janeiro é complicado, né? Como é que vai ser lá? Nós não temos parente, não temos nada, como é que vai ser lá? Então, assim, eu fiquei muito atribulado, muito preocupado. Passou pela minha mente em não ir, entrar com recursos ali, isso eu estou testemunhando para você, né? Às vezes a pessoa fala, pensa, né? Assim, não, mas o irmão Fabrício é militar, é muito fácil, as movimentações, ele é militar, então assim, vai ganhando, já vai com o emprego certo. Irmão, não é bem assim não. As coisas não são tão fáceis assim, né? Não são tão bem como apresenta, né? A gente tem as nossas limitações, as nossas dificuldades, e naquele momento eu me vi ali extremamente em conflito, mas uma coisa eu fiz ali, e eu falei, a minha esposa está aqui comigo, e eu compartilho isso com os irmãos nesta noite, né, como testemunho, nesse culto aqui, através dessa ministração. E eu falei assim, olha mãe, olha amor, perdão, se você eu tenho uma coisa para dizer, nós vamos para o Rio de Janeiro. Eu não queria ir, mas como nós somos servos do Senhor, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Então, como diz o apóstolo Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, nós temos que crer que isso que aconteceu, essa movimentação, essa situação, esse posicionamento geográfico, né? Quando nós estamos dentro da administração, eu falei, eu tenho que crer que Deus está no controle. Eu tenho que crer que é Deus que está provendo essa saída para lá. Mesmo que eu olhando como olhos naturais, humanamente falando, eu não veja isso. É como muitas das vezes a gente olhava aqui, o mais sensato para Ruth, no caso aqui, era ela voltar à sua parentela. Ela voltar ali para o seio da sua família, voltar ali para a região, né? Mas não, ela decidiu continuar, abandonar, abdicar ali todos os laços familiares e construir uma nova família. E ali a gente percebe que através desta fé, desta coragem, a gente vai entender o quanto ela foi abençoada, o quanto ela foi usada por Deus, né? Outra situação que eu quero trazer para você, irmãos, nunca reclame do seu futuro se você não estiver disposto a mudar o seu presente. Se você não estiver disposto, né, a mudar o seu presente, não reclame do seu futuro. Eu falo direto para a Célia, né? O amanhã, ele está sendo construído hoje. O meu amanhã, ele está sendo construído hoje. Então, assim, nós temos que ter isso em mente. A gente não pode reclamar, mas como é que vai ser? Não vai dar certo. E aí, a partir aqueles adjetivos negativos, muitas das vezes incompreensíveis, né? E a gente percebe que Ruth ela poderia ter agido dessa forma. Lá no versículo 13 do capítulo 2, eu vou ler para você, e você vai perceber, né, no versículo 13 do capítulo 2, que Ruth, em momento nenhum, ela reclamou, mas percebeu, irmãos, a benevolência de ser reconhecida como não deveria, porque ela não era daquela terra, irmãos. Ela, quando chegou ali em Belém, ela era de uma terra dos Moabitas, mas ela reconheceu que foi recebida com benevolência, né? Ali foi recebida, tratada diferente, e ela reconheceu isso. Eu vou ler para você aí no versículo 13 do capítulo 2 de Ruth, diz assim: e disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela falando ali para Boaz, ela reconhecendo que ela não pertencia àquela terra, que ela não pertencia não fazia parte daquelas criadas ali de Moabe. Então ela fala para ele, olha,
Eu sou grata, ou seja, em outras palavras, eu sou grata a ti, porque mesmo não pertencendo a esta terra, mesmo não pertencendo a este povo, eu estou sendo bem recebido, né? Ruth estava disposta a pagar o preço a fim de construir um futuro extraordinário, irmãos. A gente entende isso aí, né? Aí eu pergunto, muitas das vezes o Senhor, Ele fala algo para mim, fala algo para você, e nós estamos dispostos a pagar verdadeiramente o preço, abdicar daquele conforto, sair daquela zona de conforto e fazer realmente o que Deus pede a mim e a você. Porque, irmãos, fazer aquilo que Deus pede, como alguns irmãos compartilham, né? Se fosse para resumir uma palavra, muitas das vezes servir. O que significa servir ao Senhor? Resumo isso com uma palavra, eu diria que servir ao Senhor é renúncia. É você renunciar a si mesmo. É você se renunciar aos seus desejos, aos seus deleites. É você renunciar às suas vontades e começar a fazer a vontade do Senhor. Quando você renuncia, você sai do seu conforto. Você deixa o seu conforto. E isso começa a carne, irmãos, ela começa a sentir, ela começa a palpitar, ela começa a dizer, pô, não é bem isso que eu queria, não é bem aquilo, pô, eu queria estar numa situação melhor, queria estar... Mas e aí é renúncia, servir ao Senhor é renúncia. E ali, Ruth, ela estava disposta, né? Ela estava disposta a pagar o preço, a fim de construir um futuro extraordinário, né? E isso tornou ela inesquecível. A gente vai ver, tornou ali Ruth inesquecível. Mudança é prova de confiança, irmão. Mudança é prova de confiança. Muitas das vezes a gente olha para alguém e vê aquela pessoa não mudando, procedimentos não mudando. E por várias vezes já falei para minha esposa, olha, eu, em determinada pessoa, eu falo que eu sou eu, quando verdadeiramente ela mudar a posição, né? Quando ela externar aquilo, porque palavras, irmão, muitas das vezes o vento leva, mas o posicionamento é prova de confiança. Você olha assim, pô, aquele camarada mudou, pô, aquele camarada tem umas atitudes diferentes da qual ele tinha, pô, é outro totalmente diferente. É por isso que a gente olha para Deus, é por isso que a gente olha para Jesus, que a gente vê assim, tremendo, porque o Senhor, Cristo, Ele era perfeito, tanto em ações como palavra, porque tudo que Cristo falava, Ele agia, Ele fazia, né? Então isso a gente começa a ver que isso é importante na nossa vida, a gente precisa ter essa posição. A única necessidade de Deus é que nós devemos crer nele, para que Ele possa operar em nossas vidas. Seu único prazer é que venhamos crer nele, irmãos. Esse é o que Deus espera de nós, que venhamos crer verdadeiramente nele. Então Ele nos instrui a fazer mudanças continuamente em nossas vidas. Nós precisamos mudar continuamente, dia após dia precisamos melhorar, como prova de que verdadeiramente confiamos nele e em sua autoridade em nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos ter em mente, né? Precisa a gente ter isso em mente, precisa estar latente na nossa mente. A gente precisa realmente mudar. Eu queria ainda ler, para você entender, por conta de tudo isso, desse posicionamento de Ruth, né, que ela teve, e por conta de tudo isso, o que aconteceu, qual foi o final, né, o que levou, o que aconteceu com Ruth após todo esse posicionamento dela, essa renúncia dela, ela abdicar o conforto que ela poderia ter ali, voltando para sua terra natal, ali com a sua família. O que aconteceu? Aí você vai lá no último capítulo de Ruth, abra aí sua Bíblia aí, irmãos, e vamos ler junto. Capítulo 4, nos versos 13 a 17. Capítulo 4 de Ruth, versos 13 a 17. E diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice.
pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Continuando, e Noemi tomou um filho, e pôs no seu colo, e foi sua ama. E por último, 17, e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed, e este é pai de Jessé, pai de Davi. Você sabe, o filho de Ruth, irmãos, o filho de Ruth é avô de Davi. Você entende isso? Você entende que se ela tem voltado lá no início do capítulo 1, você entende se ela tem abdicado e falou assim: não, eu vou voltar, eu não tenho mais nada aqui, já perdi meu sogro, já perdi meu marido, eu não tenho terra, eu não tenho nada, e se eu ficar aqui eu vou ter que trabalhar por mim, trabalhar ainda pela minha nora, então vai ser o seguinte, vai ser fardo esse... sogra, perdão irmãos, sogra, vai ser pesado esse fardo. Acho que o melhor é eu voltar para minha terra natal, para minha parentela. Lá pelo menos vai ter alguém que me dê uma guarita, vai ter alguém que me dê alimento, vai ter alguém por mim. Mas não, ela abriu mão desse conforto, acreditou que poderia vir algo diferente em sua vida, e olha o que aconteceu, né? Através da vida ali de Ruth, né? A gente tem aí Davi, né? A gente olha que esse é o Deus que faz coisas extraordinárias na minha e na tua vida. Então a gente entende como é maravilhoso a gente abdicar muitas das vezes do nosso conforto em prol da obra do Senhor. Se Deus te chamou para algo, se te incomodou a fazer algo, olha, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus agir na tua vida. Não se preocupa geograficamente, não se preocupa como é que vai ser, mas coloca nas mãos do Senhor, e Ele o mais fará. Aquilo que você está disposto, irmãos, a afastar-se, determinará o que Deus trará a você. Essa é uma frase muito forte na nossa vida, muito forte. Deus estava preparando algo grandioso para Ruth. Talvez ela naquele momento ela não tivesse a dimensão do que viria, como seria a geração dela, porque lá no início, quando a gente começou a falar sobre ela, ela não tinha mais ninguém, a genealogia dela podia acabar ali, ia morrer ali, não vinha mais ninguém. E olha o que Deus fez. Deus ele transformou completamente ali a vida daquela mulher, e dela veio alguém segundo o coração de Deus, né? Saiu alguém ali, e ela faz parte da família de Cristo. Então a gente compreende que é aquele que do nada, irmãos, ele faz tudo. Do nada ele faz tudo. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, achando que está terminando, que não vai dar certo. Não te preocupa. A última palavra é do Senhor. Eu quero ainda deixar uma frase aqui, né, que me chamou muita atenção. E eu falei, falando séria, eu falei assim: pô, sério, é impossível, irmãos, alguém estar perto de Deus e não ter suas bênçãos. É impossível alguém não estar próximo. É impossível, ou melhor, eu estar próximo de Deus, não ter bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Então a gente tem que entender isso. Se eu estou perto do Senhor, estou fazendo a sua vontade, estou caminhando com Ele, certamente as bênçãos do Senhor estão chegando na minha tenda. Certamente as bênçãos do Senhor estão adentrando no meu lar. E eu creio que assim como adentram ao meu lar, certamente adentrarão no teu lar também. Né? Peça ao Senhor para que Ele te mostre aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem te distanciado da presença do Senhor, né? Eu agradeço a Deus
por essa oportunidade. Eu queria também agradecer a todos aí que estão conosco nesta noite, né? Onde estiver você aí, que o Senhor possa estar te abençoando, trazendo saúde, te dando alegria, te dando paz, te dando certeza de que você será vitorioso, sairá vitorioso, né? Como a Célia disse aqui no início da nossa live aqui, certamente daqui a algumas semanas nós estaremos nos reunindo. Nós cremos, nós somos servos do Senhor. E a única certeza que nós temos é que Deus é conosco. Aleluia. Independente de qual situação estejamos ou venhamos passar. Deus é conosco, Deus é comigo e contigo. Deus há de nos dar vitória sobre aquilo que nós pedimos e clamamos e apresentamos a Ele. Eu queria, antes de ainda passar ainda para a série aqui, fazer uma oração, né? Apresentando o meu lar, apresentando o teu lar, para que Deus possa estar nos guardando, para que Deus possa estar avivando ao meu e ao teu coração. Disponibilize um tempo para meditar na palavra do Senhor, para buscar compreensão, entendimento, sabedoria. Isso é que eu peço a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, Sim, por mais esta noite, por mais esta oportunidade. Senhor, aviva, Pai, nossos corações, nos dá entendimento, Pai. Senhor, nos ensina conforme a Tua palavra. Senhor, Deus, nos dá, Senhor, Pai, essa coragem, a fé, Pai, ó Deus, que ali, Senhor, esteve com Ruth. Pai, nos dá, Senhor, esta visão. E não deixa, Pai, que nós venhamos olhar para trás. Pai, Senhor, não deixa, Pai, que o nosso posicionamento, muitas das vezes geográfico, Senhor, muitas das vezes ali, Senhor, Deus, querendo ir na contramão, Pai, daquilo que Tu tem designado em nossas vidas, Pai, afasta de nós, Senhor, Deus, este pensamento contrário, Pai, mas nos alinha, Senhor, com a Tua vontade. Nos alinha, Senhor Deus, com o desejo, Pai, que Tu tens, Senhor, para mim, Senhor, e para os nossos irmãos em Cristo. Pai, eu apresento cada família, Pai, nesta noite. Visita os lares, Senhor. Deus, através do Teu Espírito Santo, vai de encontro, Senhor, a cada lar, Senhor, que está aqui hoje nos assistindo, aqueles que irão assistir, Pai. Deus, eu te peço, ainda, Pai, nesta noite, eu te peço, Senhor Deus, visita a Manu ali, Pai, em São Paulo, ó Deus, entra com providência, Pai, na vida dela. Senhor Deus, nós clamamos, nós pedimos, nós cremos, Senhor. Nós sabemos que Tu está no controle, Pai, independente da circunstância, independente, Pai, da situação, independente do quadro clínico, Pai, nós cremos, Senhor, que Tu muda o quadro, que Tu muda a história, que Tu muda, Senhor, segundo a Tua vontade. Aleluia. Pai, está em Tuas mãos, Pai, e nós cremos em Ti, porque nós temos, Senhor, a esperança, Senhor, a certeza, Pai, que breve Tu irás voltar para nos buscar. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, que vocês tenham uma noite de sono restauradora, né? Que amanhã vocês acordem com as forças de vocês renovadas, que vocês consigam colocar em prática tudo que vocês projetaram no dia de hoje para o dia de amanhã, vocês consigam fazer. Não deixem de orar, não deixem de buscar. Hoje nós aprendemos um pouco, né, da vida de Ruth, da vida de Noemi, que era uma história, amados, que ela começa triste, mas ela tem um final muito feliz. Mas por quê? Porque Deus entrou. É uma história de uma moabita, era uma mulher que não conhecia a Deus, e ela resolveu servir a Deus, ela resolveu seguir a Deus. E é incrível, queridos, como Deus, ele usa coisas simples, ele usa pessoas simples. É na simplicidade que Deus usa para atingir os seus propósitos. E olha o que Deus fez na vida de Ruth. Ruth faz parte da genealogia de Cristo. Então, eu quero que vocês leiam o livro de Ruth, meditem nesse livro. É um livro muito bonito, é um livro que fala, né, começa triste, mas termina feliz. É um livro que fala de reconciliação, que fala sobre redenção. Então, queridos, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que nós sem Cristo nós não somos nada. Amém? Que todos tenham uma noite de sono, uma noite de paz, uma noite tranquila. Eu quero agradecer a Márcia, o irmão Edmilson, a irmã Aurélia, a Patrícia, Gil,
pastor Evaldo, irmã Marta, meu irmão Antônio Filho. Tem alguns aqui que eu não estou conseguindo ver os nomes, eu não estou conseguindo ver mensagem, a Fernanda Naim também. Eu quero agradecer, amados, a cada um. Aqueles que eu não citei o nome é porque não está aparecendo nada pra gente aqui na tela. Mas eu agradeço de todo o coração por vocês terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês, Senhor, nessa noite, e saiba que vocês serão tremendamente recompensados. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Até sexta. A paz do Senhor.